Então é isso, bom dia a todos. Né? Hoje é dia 11 de maio de 2021, né? Primeiro ano da Augusto Montenegro, e a gente vai continuar a discutir sobre redação, né? O que a gente tem que fazer na redação para poder alcançar uma melhor nota e tudo mais. Né? Lembrando que essas aulas são apenas introdutórias, né? Para a gente ter como base já na produção de uma redação para o Enem, mas a ideia é que, com o tempo, a gente passe a produzir, né? Não só ficar falando sobre isso de forma muito teórica, né? Então, aí hoje, nós vamos debater sobre como fazer introdução, né? Como apresentar uma tese, como fazer uma proposta de intervenção na conclusão que seja boa, né? Então, são artifícios, são técnicas que vocês vão ter que já entendendo como é que funciona, para quando chegar na hora fique tudo certo, né? Então, deixa eu ver aqui, tipo de introdução. Então, qual é a importância da introdução, né? Vamos pensar que para o teu corretor, a introdução é a primeira parte do texto que ele vai estar lendo, né? Então, se você está interessado em convencê-lo, né, de que o seu texto ele é bom, ele tem bons argumentos, ele é bem escrito, né? Então a introdução ela tem que estar servindo para isso já, né? Sendo uma primeira impressão, né? Ele serve, primeira impressão serve de chamada inicial, e aí com isso você vai estar colocando o teu leitor dentro de um contexto específico, né? Então é muito importante, é como em qualquer apresentação. Você vai conhecer alguém e você sabe, né? A primeira impressão é aquela que fica. Muitas vezes, né, em relatos, né, de professores, de corretores, né, de alunos, que dizem, né, que uma introdução que ela é complicada, ela tende a causar uma impressão e a pessoa já vai ler aquilo com algum viés. O ideal é a gente ter uma introdução que vá te alavancar. E aí existem formas de fazer isso. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Né? Então, a introdução é onde você vai apresentar o seu tema, vai apresentar a tese. Lembra que a gente falou isso na aula passada, né? Que seria a parte em que você apresenta isso. E aí uma coisa que é importante é que todo tema de Enem, né, toda temática de redação, como a gente viu na última aula, é uma problemática, né? É uma problemática que está ocorrendo na sociedade brasileira e no qual você vai estar disponível para resolver, né? Então, na última prova, foi a saúde mental, né? A problemática que você vai ter que resolver. E aí, né, qual é o seu trabalho inicial na introdução? Mostrar que essa temática ela é atual, ela é relevante. Né? Então, a tua banca, né, ela está interessada em saber se você consegue perceber esse problema como um problema importante e que realmente vale a pena falar sobre isso. Né? Então, você vai debater um pouco nesse sentido. E aí você vai abordar contra ou a favor do tema, né? A partir da sua opinião. Essa, como eu tive na última aula, chama-se tese. E aí, mas o que é tese, né? É o teu ponto de vista sobre o tema. A gente já viu isso. Que é onde você vai expor e defender com argumentos. E aí, no fim das contas, né, é preciso respeitar os direitos humanos. Né? Então, eu lembro que em 2014 ou 16, uma coisa assim, o tema da redação do Enem foi imigração no século XXI, né, que seria a imigração dos haitianos no Brasil. Né? Então, muitas pessoas até se confundiram achando que ainda era
a imigração nordestina para o Sudeste, né? Mas, na verdade, seria dos haitianos. Então, por exemplo, você não poderia fazer uma tese, né, para esse tema em que você fecha as fronteiras do país. Vou fechar a fronteira do país, eu vou impedir pessoas de entrarem e tal, vou segregar, eu vou, sei lá, prender. Você não pode fazer isso, porque isso fere os direitos humanos previsto, né, na nossa Constituição em relação à imigração. Você não poderia fazer isso. Então, é pensar sobre isso. Então, a tese é a tua opinião sobre o tema e ela tem que ser válida e que você encontre a partir dela argumentos que vão te fortalecer. Tá, então bora ver aqui exemplo de tese. E aí, tanto contra quanto a favor. Então, eu falei isso semana passada, digo que você não precisa concordar com a tese sempre. Que isso pode ser o caminho mais fácil, mais tranquilo. Não, você pode discordar. O ideal é pensar como é que você pode explanar sobre o assunto da forma mais confortável. Por mais que você discorde disso, se você tem argumento para isso, o ideal é seguir nessa proposta. Então, tema 1. Perigos da obsolescência programada. O que é isso, né? Obsolescência programada seria aquela situação em que os eletrônicos, quando eles são produzidos, eles já vêm com uma data de validade. Então, você compra um celular, né, novinho, né, acabou de ser lançado, né, iPhone 12, né, e aí as próprias atualizações do celular, né, do iOS, do iPhone, vai meio que quando chegar em 2 anos, torna ele mais lento, mais travado, com problemas de carregamento e tal. Então, não é do seu uso, né? O próprio aparelho, ele foi programado para ficar obsoleto, né? Ficar fora de padrão depois de um certo tempo. Então, carros, geladeira, celular, né, televisões e por aí, computadores, ele já vem com algumas situações de atualização que vai tornando o seu uso cada vez pior e te obrigando a comprar outro. É meio nesse sentido. Então, esse é o tema da redação. Então, uma tese contra, né, essa obsolescência programada agride a saúde da população e o meio ambiente, ela tem que produzir mais apenas para manter o ganho de lucro. Não sei se vocês já ouviram falar da mãe de vocês, da avó de vocês, né? Que na época delas, a geladeira durava a vida inteira. Né? O carro durava a vida inteira. Né? O fogão durava a vida inteira. Né? Hoje em dia, você compra um fogão, daqui a um ano, já quebrou a peça de dentro, tem que trocar tudo. Tem que trocar o buraquinho do forno, trocar a boca, que já não liga mais, né? Já é assim. Né? Então, é nesse sentido. Que as pessoas têm que estar renovando, aí compra mais, aí produz mais, e aí meio ambiente vai para o beleléu e por aí vai. Uma tese a favor seria que essa obsolescência programada é importante para manter a competitividade e a renovação científica. Né? Ou seja, você vai criando novos produtos mais interessantes, mais diferentes, e vai renovando, assim, a produção. É uma tese. Então, você poderia encontrar... Claro, essas são só 2, que eu pensei de forma geral. Mas você pode pensar de acordo com a sua perspectiva e qual você pode trabalhar de forma mais adequada. Né? Então, é nesse sentido. Qual é a que é mais certa? Não tem resposta correta. Né? Cabe a você achar a que você tem mais argumentos. Eu, por exemplo, me daria muito melhor na tese contra, né? Eu poderia trabalhar muito mais conteúdo do que argumentos. Mas outras pessoas poderiam ser melhor na tese a favor. Escolha aquela que você tem mais condições. Certo. Outro tema que a gente pode pensar em teses contra e a favor. Olha aqui.
os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Né? É um tema. Uma tese contra. As redes sociais existem para ajudar as pessoas. Falta aprender a utilizá-las melhor. Uma tese contrária, que diz que esses impactos existem, mas por um mau uso. Ok, é uma tese contra. Uma tese a favor seria: as redes sociais criam um ideal inalcançável, o que pode prejudicar, impactar a saúde mental dos jovens. Né? Então, é uma tese a favor do tema. Né? Então, perceba, eu, por exemplo, conseguiria fazer um texto melhor, uma tese a favor. Então, não é discordar ou concordar com o tema que torna isso, né, a escolha da sua tese, melhor ou pior. No tema 1, eu fui contra a tese. No tema 2, eu fui a favor. Então, não é aquela dica, sempre vá contra a tese, sempre vá a favor da tese. Não, depende do tema, e aí você vai estar de acordo com o que você pode trabalhar de forma mais adequada. Certo? Então, uma fórmula, né, se a gente for pensar numa matemática da redação, né, o que é completamente irreal, mas só pensando num guia. Uma introdução, ela seria a soma de uma contextualização e uma tese. Né? E uma tese. O que é contextualizar? Contextualizar, né, seria basicamente mostrar a relevância do tema, mostrar a sua atualidade. Né? Então, como falei mais cedo, as problemáticas que são o tema do Enem, elas são temas que seriam atuais, que estão em debate na sociedade, e que você está, como um aluno, né, crítico, um aluno que está estudando, que lê as notícias, né, estaria apto a debater o tema. Então, a ideia é essa, que vocês são pessoas que estão na sociedade, que estão vivenciando ela, e que podem tratar sobre temas principais da sociedade. Então, por que esse tema ele é importante de se debater? Né? Porque é uma questão crucial na nossa contemporaneidade. São propostas, são formas de olhar que você vai estar respondendo. E aí, como é que você pode fazer isso? Existem algumas fórmulas, né, algumas técnicas que vão te ajudar nisso. Né, que é a alusão histórica, caso concreto, flashes nominais, referências culturais, conceituação e definição. Vamos ver uma por uma para você entendendo qual é que você vai poder utilizar. Não precisa se focar só em uma, porque dependendo do tema, você pode utilizar ou uma ou outra de acordo com a sua facilidade em tratar disso. Né, então, uma contextualização com base histórica é um ótimo artifício, né, porque você relaciona com algo que ocorreu no passado, né, e como essa questão foi se desenvolvendo com o tempo. Né? Então, vai buscar no passado algo semelhante e vai percebendo como é que isso vai se dando atualmente. Né? Então, tem aqui 2 exemplos. Tema 1, globalização. Né? Então, está aqui assim. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste. E o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Então, eu fui lá na queda do Muro de Berlim, nos anos 90, e trouxe como é que foi se desenvolvendo para cair na globalização, né, a base histórica. Se o tema for obsolescência programada, que a gente viu agora, né, poderia ser assim. No período da Guerra Fria, é conhecido que as indústrias se preocupavam bastante em criar bens duráveis. Né? Então, aí eu traria assim. Mas, hoje em dia, percebe-se que cada vez mais os bens são não duráveis, né? Que duram pouco tempo ou que a sua duração é programada.
Já trago um fator histórico e como que isso se desenvolveu até na atualidade. Certo. E se for um caso concreto? Não, um caso concreto é quando você cita um fato concreto que ocorreu para mostrar a relevância do tema. Então, mantendo na obsolescência programada. Podia ser assim. É possível constatar que a duração de um celular atualmente é de 2 anos. Após isso, se sente que sua performance não é mais a mesma. A bateria não dura mais, ele se torna mais lento. Por mais que você apague aplicativos de fotos, vídeos, ele ainda assim fica travado. Né? É um caso concreto. Certo? Outra forma de iniciar uma introdução trazendo uma contextualização seria usar flashes ou frases nominais, que seria citar palavras ou frases-chave para criar um efeito interessante ligado ao tema. Então, por exemplo, se o tema for a violência na sociedade brasileira, né, poderia começar assim: tiros, assaltos, medo. Essas são algumas palavras que representam bem a questão da violência na sociedade brasileira. Né? Então, esses tiros, assaltos, medo, né, são esses flashes que trazem um efeito interessante e instigante para a sua introdução. Né? Se o tema fosse impacto psicológico das redes sociais nos jovens, poderia ser assim: curtidas, sorrisos, vida ideal. É isso que devem ver quando abrem as suas redes sociais. Mas seria isso real? Né? Então, já trago aqui uma instigação, né? Abre uma dúvida, né? É um impacto interessante que trazer esses flashes, né? É como se fosse uma manchete de jornal, que ele dá umas palavras para chamar sua atenção. E aí, com a atenção presa, você vai ler o texto mais fluidamente, né? É uma outra técnica de introdução. Pode ser também, né, uma referência cultural ou filosófica, né? Que consiste, né, em citar algum famoso, algum autor na área, algum especialista no assunto. Isso causa sempre um bom impacto, né? Porque mostra que você está inteirado no assunto, você está bem estudado, né? Então você estuda bastante, tem muita leitura, né? Filosófica, cultural, literária. Isso sempre é um que a mais, né? Então, se o tema for desafios da educação no Brasil do século XXI, e aí o autor bota assim: o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Né? Então, ele já inicia com uma citação, uma referência cultural, e aí olha como ele continua. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, ou seja, ele faz uma ponte entre a citação e a sua tese. Vejam só. Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Né? Então, citou, fez uma ponte entre citação e a tese, coloca a tese e agora ele vai sintetizar seus argumentos. Considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Essa introdução está perfeita. Né? Ela está perfeita. Né? O modo como ela se constrói é perfeito. Né? Traz o contexto, né? Contextualiza o tema, aproxima esse contexto com a tese e depois apresenta os argumentos que vão ser trabalhados, né, na tese.
Ótimo, nota 1000 que eu coloquei aqui embaixo. Beleza. E se for no caso de uma conceituação, né? Essa técnica é aquela que você vai utilizar quando não tiver ideia do que fazer. A pessoa, eu não tenho referência, eu não tenho base histórica, eu não tenho nenhum flash, né? Eu não tenho nenhum caso concreto, né? E agora, o que eu posso fazer? Defina. Defina. Né? Então, fale o que é o tema. Pronto. É uma forma de começar a redação de forma adequada. Então, se o tema for sedentarismo, o grande mal do século, né? Qual é a contextualização de forma de conceituação? Diz assim: define-se como sedentário um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Né? Então, perceba, é uma forma de iniciar a redação mais tranquila que, reitero, se você não tem nada para colocar de referência, de caso concreto, de flash, de base histórica, esse é o caminho mais tranquilo que você pode estar seguindo, certo? Então, muito bem, né? Agora que a gente já entendeu, né, como é que a gente pode contextualizar, né, o tema, vamos agora para passar para a fonte apresentar a tese, né? Então, lembrando, né, na introdução, contextualização mais tese, certo? Vamos lá, então. Então, a tese, ela pode ser a tese analítica ou a tese sintética. Né? Qual é a diferença? A tese analítica é aquela em que você apresenta a tese e apresenta resumidamente seus argumentos. Lembrando que na redação do Enem, você tem que ter dois argumentos, né? Dois argumentos. Porque numa estrutura padrão, uma redação boa tem 4 parágrafos. Um de introdução, 2 desenvolvendo com argumentos, e o último é da sua conclusão, com a sua proposta de intervenção. Certo? Então, bora ver aqui esse exemplo de tese analítica, na qual você vai apresentar a tese com o resumo dos seus 2 argumentos. Certo? Diz aqui. Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade da leitura ser um ato de amor. Então, aqui ele utilizou uma referência, né, que é uma das formas. Em outra ocasião, Jorge Luiz Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma forma de felicidade. Outra referência. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como hábito. Entretanto, então agora, nesse entretanto, vai colocar a tese. Nos dias de hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima e agora, primeiro argumento, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo. E aí o argumento 2, e do próprio mercado, que desestimula o hábito crucial na vida da população. Né? Então, a tese seria a leitura tem perdido seu espaço no meio social. Né? Tem perdido espaço. Qual é o primeiro argumento? Falta de incentivo dos setores que produzem a leitura, seja livreiro, educacional e tal. E aí o segundo argumento seria
falta do próprio mercado, que desestimula o hábito crucial, sei lá, que precisa do habitante de livros e tudo mais. Certo? Então, coloco minha tese, coloco em resumo os argumentos. Isso é interessante porque o teu corretor ele já vai ter um guia do que vai ter nos teus próximos argumentos, próximos parágrafos. E aí fica mais coerente. No entanto, é preciso ficar atento para que você, de fato, siga isso, né? Então, o que eu espero? Que no próximo parágrafo você vai falar sobre falta de incentivo dos setores que são responsáveis por criá-lo, sei lá, televisão, escola e tal. Se não tiver isso, você está fugindo do tema. Já que você está apresentando para mim, na sua introdução, o que você sintetizaria nos seus argumentos. Beleza? E a tese sintética é quando você apenas apresenta a sua tese. Então, diz assim, impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estão inseridos, somado à frequente associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança que se consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Beleza. Contextualizou, usou um flash nominal, né, e contextualizou esse tema para a problemática, né, que é o tema. E aí, entretanto, vai colocar a tese. Estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. Então, a tese da pessoa é de que a diminuição da maioridade penal seria complicada, seria inadequada, pois ela por si só não reduz a criminalidade. Essa é a tese da pessoa. E aí continua assim, nesse sentido, convém analisar dados que deixem de lado a emoção e levem em consideração a razão necessária em uma decisão importante como essa. Ou seja, apresentou a tese e depois fala, ok, essa é a tese, então é importante que a gente investigue isso com calma, com certeza e com clareza. Pronto. Não colocou aqui, perceba, nenhum argumento. Eu não sei quais serão os argumentos. Não sei. Vou ter que ler a redação. Aqui só tem a tese. Na anterior, que é a tese analítica, ele apresenta tanto a tese quanto o resumo dos argumentos. Aqui é só a tese. E aí eu pergunto, qual é a melhor forma, né, de... Peraí, no passado. Qual é a melhor forma de fazer a sua tese? Né? A analítica? É a sintética? Não existe melhor forma. É tu quem decide qual melhor funciona. Né? Se você acha que naquela problemática que você trouxe cabe trazer os argumentos, então traga a tese analítica. Se você acha que não precisa, que você quer desenvolver melhor os argumentos, então traga a tese sintética. Não tem melhor ou pior. Você decide qual é melhor para você. Se traz tese com os argumentos resumidos ou se traz só a tese na sua introdução. Certo? É certo? E aí, essa é a introdução. Fechou? Introdução bacana, ótimo. E aí tem aqui uma questão que pode passar, né? É que, em relação aos textos motivadores, o que você faz? O texto motivador é aquele que vem junto com a sua redação, com a sua proposta de redação na prova do Enem, né? Que serve para você se motivar, né? Naturalmente, se motivar, né? Ter uma inspiração. Você pode, a partir dele, buscar um dado estatístico de lá e inserir no seu texto, né, para tornar a sua fala mais concreta com a realidade. Então,
Aqui temos os dados de tantos por cento da população, ótimo, né? Então, é uma certeza, né? Um dado estatístico. Ou você pode relacionar algum fato de lá com a tua argumentação, mas com cuidado, né? Porque o corretor do Enem, ele quer que seja original, criativo e que tenha referências próprias. Então, se a sua referência for só o texto motivador, ele vai entender que você não tem muita referência, não tem muita base, né? Então, vai te tirar ponto por causa disso, né? Então, você pode trazer a sua referência e relacionar com textos motivadores, tornando o texto muito mais completo, muito mais rico, né? Essas são as propostas que podem ser feitas. Beleza? Vamos ver agora, então, para seguir, né, a proposta de intervenção, né? Como é que você faz? Como é que você faz? Né? Então, a gente citou a aula passada, né, que a sua conclusão ela deve vir com uma proposta de intervenção. Você não pode só concluir o texto. Você deve, a partir da problemática criada, apresentar uma proposta para solucionar esse tema, né? Então, se o tema for obsolescência programada, você pode dar uma proposta. Como é que você pode resolver esse problema? Né? Então, o que você faz na conclusão da redação? Né? Primeiro, é de fato mostrar que está fechando o texto, né? Que você não vai inserir novos argumentos, você está fechando o texto. Você deve retomar sua tese para tornar a ideia cíclica, né? De início, meio e fim, a partir do mesmo tema, da mesma tese, da mesma proposta, e deve apresentar uma proposta que deva ser boa para solucionar essa problemática. Então, pensando em fechamento do texto, né, destacar que esse parágrafo vai estar fechando, né, que não é um desenvolvimento, não é uma argumentação, é um fechamento. Né? Então, é adequado você iniciar esse parágrafo com um conectivo de finalmente, portanto, dessa forma, concluindo, então, né? E por aí vai. Porque o seu leitor já vai estar finalizando a ideia do texto. Né? Ele vai perceber que não é mais uma argumentação, mas você está fechando a ideia. Né? Já vai estar um texto mais coerente, né? Mais coeso. Certo? Né? E a outra forma é retomar a tese. Então, você vai lá, finalmente, ou portanto, né, verificando que o problema é esse. Né? Então, você fechou o texto. Traz aquele ponto de vista que é seu, que é a sua tese. Que vai ser um fator coesivo e coerente na sua proposta, para tornar a leitura, né, mais fluida, né, mais concreta, né, mais circular, né, que torna o texto mais fechadinho. E isso, além de mais, evita de você fugir do tema, porque a sua tese já foi proposta e você vai estar apenas fechando aquilo que você iniciou, né, tornando o seu texto mais coerente. Beleza? E aí, a proposta de intervenção, ela tem que ser boa, né? Ela tem que ser completa. Não basta você dizer isso, dizer o tema, né? Apresentar argumentos, e quando fechar, se é algo genérico, por exemplo, o governo tem que fazer alguma coisa para solucionar esse problema. Né? E aí, quem vai fazer isso? Como? Com que recursos? Né? Com quem pode ajudar? Né? Então, nesta etapa, né, final, né, para fechar a redação,
você deve informar claramente, com detalhes, especificando o que pode ser feito para solucionar a problemática, como pode ser feito, né, em termos mais práticos, com que recursos vem para fazer, vem de onde? Do espaço? Não, você vai ter que explicar com que recurso. E quem pode ajudar? Né? Quais são as pessoas ou instituições que podem ajudar com isso? Né? Então, para ajudar nesse sentido, a gente tem a sigla GOMIFES, né? Que é a sigla com atores sociais, né? Que podem ajudar a solucionar problemas. Então, governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Mas também não basta você falar assim, então o governo, junto com a mídia e a escola, devem estar contribuindo no assunto. Não. É possível mostrar quem pode ajudar e como, né? E quem. Né? Então, se o tema da redação for impactos psicológicos da saúde mental dos jovens, né, que a gente falou mais cedo. Né? Então, a gente pode trazer assim. O governo federal, via Ministério da Saúde, então vale a pena você estar conhecendo quais são os braços do governo federal para poder citar adequadamente. Né? Então, o governo federal, via Ministério da Saúde, deve propor ações, né, ações na sociedade, com educação e saúde, né, mostrando malefícios e benefícios do uso das redes sociais. Via Ministério da Educação, né, deve-se propor um diálogo com a escola e a família, né, para que esse debate seja proposto nas escolas em disciplinas como português, em disciplinas como filosofia, sociologia, para que o tema seja debatido e traga soluções via os alunos. E aí a sociedade, né, como um todo, tem esse papel, né, de, no uso das redes sociais, serem menos pressionativas, menos opressoras, para que a gente possa ter uma fluidez, né, uma fluidez nesse trabalho. Né? Então, veja que eu utilizei vários atores sociais e como cada um pode resolver o problema. O governo tem ministérios e cada ministério vai servir para uma função específica. Da saúde, da economia, da educação e por aí vai. As ONGs, ela tem papéis próprios. ONGs que têm funções de meio ambiente, na educação, na saúde, no desenvolvimento, na questão de levar os saberes à comunidade e por aí vai. Tem que especificar isso. Né? A mídia, ela pode ser... A gente já falou sobre mídia em últimas aulas. Ela pode ser mídia impressa, mídia televisiva, mídia digital. Né? Como é que a mídia pode contribuir nisso? Com notícias, com reportagens, com entrevistas com especialistas do assunto, que tragam o tema para a boca do povo. O indivíduo, né, como é que a pessoa pode? Né? Então, a pessoa deve buscar o debate, deve buscar o diálogo, deve buscar professores, especialistas na área e por aí vai. A família, né, como aquela que está sendo o âmbito que cria, que forma, né, o cidadão, né, então a família tem que estar aberta a esse debate, tem que estar disponível, tem que buscar ONG, escola, né, então a família precisa desse papel na instrução. A escola é o lugar, né, do debate, do aprendizado, da crítica, da reflexão, né, então basicamente a escola vai ajudar muito em qualquer temática, já que é a partir dela que se tem qualquer fundação do pensamento crítico, da reflexão, da ciência, né? Então é o ambiente propício para isso, ou deveria ser. E a sociedade no geral, né, ajudando em comunhão para resolver esse problema. Então perceba,
Cada ator social tem uma função e você precisa detalhar a sua função na sua proposta para ela ser completa e boa. Beleza, meu povo? Então, beleza. Então, a gente viu hoje introdução. Como é que você, sendo que a introdução, você deve apresentar uma contextualização contendo a relevância do tema, a atualidade do tema, mas a sua tese, né? A sua tese sendo a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema. Porque você pode concordar ou discordar, mas aí ela pode ser sintética ou analítica. Ou ela vem sozinha, ou ela vem com a síntese dos argumentos. Né? Em termos de contextualização, você pode ser de base histórica, fato concreto, frases nominais, flashes, pode ser referência, referência, citação, ou pode ser também a definição do tema. Pronto, introdução é basicamente isso. E aí, em termos de conclusão, é uma proposta de interação social. Então, você vai indicar que está fechando um texto com um conectivo, finalmente, portanto, e depois retomar a tese, visto que a tese, e em seguida apresentar uma proposta bem específica, que você defina bem os termos, que você apresente o que deve ser feito, como e com que recursos e quem pode ajudar. Lembrando da sigla GOMIFES, que que são os atores sociais que podem contribuir. GOMIFES, governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Certo? Então é isso por hoje. Semana que vem a gente vai aprender a fazer argumentos, né? Então a gente viu introdução e conclusão. Só falta a gente ver agora argumentos. Certo, meu povo? Então, vou interromper aqui a gravação.